Agora eu concordo contigo, o problema é do Senado. O Senado que não fez o dever de casa. A competência para fazer impeachment de ministro é do Senado Federal. Só que, mais uma vez, ali são 81 senadores e tem de Uhum. tudo, cara. Eu Menos sei. quem não teve voto. Todo mundo que está ali teve voto. Verdade. Então, por isso que eu falava já, Igor, há 3, 4 anos, quando começou a perseguição, mais, né? Quando começou a perseguição contra meu pai, e eu tentava fazer essa interlocução com o ministro do Supremo, Uhum. né, para mostrar o nosso ponto de vista, falou, cara, o caminho não é esse, a gente teve voto, ele foi presidente da República e tal. Eu falava, vocês vão acabar fazendo o seguinte, nas eleições de 2026, lá na frente, impeachment de ministro vai ser a pauta principal da eleição. E não deu outra, É cara, verdade. totalmente previsível. Hoje, uma parcela grande da população que está nos assistindo, na hora de escolher um senador, nessas eleições de outubro, vão escolher 2 por estado, vão querer saber se ele é a favor ou contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vai ser um critério para o eleitor escolher o seu candidato ao Senado. Isso é legal? Cara, não acho legal não, mas assim é necessário. Chegou num ponto Não, que, a gente não que o constrói as coisas desequilíbrio, pra ser que o assim, né? desequilíbrio de poderes É. assim é tão grande que todo mundo sabe que hoje tem que ter uma quantidade de senadores dentro da Casa Senado Federal que se proponha a fazer impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A culpa é da direita? Não, a culpa é das próprias decisões absurdas e atrocidades que ele vem cometendo ao longo do tempo e descumprindo a Lei 1079, que é a lei que dita quais são os crimes de responsabilidade que podem ser imputados a ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele tem vários, atuação político-partidária, ele não se declara suspeito para julgar um processo quando ele deveria se julgar suspeito. São assim, crimes objetivamente ele cometeu crimes de responsabilidade. Ele só não sofre um processo de impeachment porque, primeiro, não é pautado pelo presidente da casa e, segundo, que não tem os 54, não teria os 54 votos que são necessários para concluir o impeachment. Né? Eu, independente de ter ou não ter 54, eu sempre fui favorável, assinei alguns pedidos de impeachment, inclusive o dele, deveria ser pautado e o plenário decide, mas o atual presidente da casa não pensou assim. Então, olha a importância das eleições desse ano, porque não apenas temos que ter uma quantidade, mas, Igor, em função da expectativa que eu tenho de que a centro-direita terá uma maioria ainda maior, uma quantidade ainda maior de representantes, tanto no Senado quanto na Câmara, a chance de termos, por exemplo, um presidente do Senado Federal que se disponha a pautar o impeachment dele é muito maior, porque isso virou uma pauta nacional, infelizmente, mas virou uma pauta nacional e que eu acho que vai acabar acontecendo em 2027. Com uma maioria de senadores sendo direita, com o presidente da casa que entenda que tem que cumprir a Constituição e a lei, paute o impeachment dele. O problema é que provavelmente o que tá lá vai ser reeleito, né? Não, mas é que tá. Já começou a campanha. Não, e mas é tal. o seguinte, Igor, agora o Senado renova 2/3 da sua composição. Tá. São 81, ficam 27, que já estão lá. O restante, os 54, são renovados. Então tem uma chance grande de aumentar isso aí. Enfim, eu estou fazendo um exercício com você aqui de o que eu acho que vai acontecer a partir do ano que vem, por causa da conjuntura real que nós temos, né, de um total desequilíbrio. Eu sempre falava assim, eu acredito numa autocontenção por parte do Supremo, eles próprios conterem os excessos, e que não aconteceu. Perfeito. E aí, a gente então vai caminhando para uma eleição que a última pesquisa que eu vi mostrava ali que num segundo turno tem um empate técnico. Foi uma pesquisa de anteontem ou de ontem, alguma coisa assim. E assim, se tu fosse, assim, você falou que será candidato à presidência da República, mas como então ainda não pode pedir voto, esse cenário de segundo turno é perfeitamente esperado para vocês, eu imagino. Mas a gente está vivendo em 2026 tem vários outros candidatos muito mais alinhados com o espectro que a gente chamaria de direita, do que, por exemplo, quando a gente pensa em esquerda, eu só consigo lembrar do PT aqui, na real, né? Então, à direita, a gente tem aí, ou mais à direita, a gente tem o Zema, a gente tem o Caiado, a gente tem o Renan, tem uns caras, tem, sei lá, Augusto Cury, tem uns caras. E como é que tu vê isso pra direita, que tu tá chamando de direita, ganhar do PT, não era melhor que todo mundo tivesse junto? Só que isso é impossível, né? Como é que funciona para esse lado aqui essa interlocução com essa, vou chamar de direita fora do bolsonarismo? Igor, os partidos têm direito a lançar seus próprios candidatos, né? Eu respeito muito todos eles que estão com os nomes colocados, né, dos seus partidos. Agora, eu fui um grande incentivador
da pré-candidatura de alguns deles. Uhum. Teve um que foi lá na minha casa conversar comigo, achando que eu fosse demovê-lo de ser o candidato a presidente. Eu falei, não, cara, tu tem que ser candidato a presidente. É importante, vamos pro debate lá. Eu acho que é mais uma campanha mostrando como é que tá horrível, desastroso esse governo do Lula. Nos debates, a gente vai poder mostrar para a população que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, o Brasil quebrou. Eu fui incentivador de alguns, no plural deles. Mas agora parece que, não sei se é orientado por marqueteiro, entram numa de querer atacar o candidato, o pré-candidato que está nas frentes nas pesquisas, e que as pesquisas hoje, não apenas essas, se você fizer olhar todas as pesquisas, a tendência qual é? A tendência é ter um segundo turno entre o Flávio Bolsonaro e o Lula. Né? Com, assim, já a quantidade de pancada que eu já sofri, a quantidade de boicote, a quantidade de, enfim, todo mundo atirando, né, contra o Flávio Bolsonaro. A gente está aqui, cara, com tudo que o governo já gastou, mais de 200 bilhões fora do arcabouço fiscal, já gastou 4,5 bilhões só esse ano de propaganda, tentou aumentar a quantidade de pessoas que recebem programas sociais, cara, fez de tudo. Ele quebrou, o Brasil tá quebrado na mão do Lula. Ele para tentar se reeleger. Ele tira, ele bota, né? Ele é um tá achando que o povo brasileiro é otário, né? Mas já passou essa fase que ele conseguiu enganar o povo brasileiro, né? Com a internet hoje. Então, assim, mesmo assim, a gente tá com essa força toda, né? Se você olhar pelas pesquisas todas, aí há um empate técnico, alguns botam numericamente na frente, outros botam ele numericamente na frente, mas todas praticamente apontam para essa disputa acirrada e que, assim, a preço de hoje, Igor, não adianta querer atirar em mim achando que vai ultrapassar o Flávio Bolsonaro e que vai para o segundo turno com o Lula. Não é isso que o cenário que está posto, né? Não estou com toda a humildade aqui, o que as pesquisas mostram. Há uma marca muito consolidada que foi construída por todos nós. O presidente Bolsonaro deixou, não foi não só uma marca, deixou um movimento, deixou, né, princípios, ideias, deixou exemplo. A situação que ele está, milhões de pessoas ficam ali sensibilizadas com a covardia que estão fazendo com ele. E como ele passou o manto dele para mim, para eu ir para essa disputa, já que ele não pode ir, as pessoas estão seguindo quem tem credibilidade, que é o Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, óbvio que eu não vou ficar aqui atirando em todo mundo, não vou ficar. Porque na minha cabeça de verdade, eu sei que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que estar junto contra o PT. Então não faz sentido a gente atacar um ou outro no espectro da centro-direita pensando em poder, pensando em que vai para o segundo turno. Tem uma missão muito maior de todos nós, uma responsabilidade muito maior de todos nós com o país. Porque quando eles começam a atacar alguém que claramente tem todas as possibilidades de ir para o segundo turno com o Lula, eles estão desgastando a mim. Então pode ter um monte de gente que não vote nem em mim nem no Lula e que poderia votar em mim, que de repente no dia da eleição não vai votar, porque se desestimulou. Então, assim, atacando o Flávio, ou o Flávio atacando o Caiado, ou o Caiado atacando o Zema, cara, eu acho isso um desserviço e eu não vou me prestar a esse papel. Eu vou ficar defendendo o que eu acredito, as propostas que eu tenho, que são completamente diferentes do que está aí. Eu sei qual é o caminho que tem que seguir, eu estou preparado para essa missão. Eu sei que eu posso fazer um baita de um governo, aproveitando o que eu aprendi junto com o presidente Bolsonaro, a minha experiência de 24 anos de política. Eu sou advogado, sou empresário, sei como funciona o jogo do poder em Brasília. Eu tenho o caminho da prosperidade aqui que eu vou mostrar para o povo brasileiro, para resgatar a esperança dessa galera, dos jovens, para não roubar os velhinhos do INSS, respeitar os velhinhos do INSS, devolver a esperança para os nossos jovens, promover o maior programa de mobilidade social que esse Brasil já viu. Como é que é o que eu vou fazer. Deve ser complexo. Difícil de falar em 2 linhas. Não. Vou te falar, não acho que é difícil, cara. Porque tanta coisa errada que esse governo fez, tem tanta despesa para cortar. Não é uma missão impossível você organizar as despesas caberem dentro das receitas, o orçamento ser respeitado, você dar previsibilidade para os investidores, você resgatar a credibilidade do país, porque hoje, Igor, a vida de todo mundo está aqui na palma da mão. Verdade. Concorda? Só que tem muita gente ainda que não tem acesso à internet. Verdade. O que a gente vai propor? Cara, todo brasileiro vai ter acesso à internet. Foi o governo do presidente Bolsonaro que implementou o 5G no Brasil. Bolsonaro ia para as aldeias indígenas lá na Amazônia, no Pará, no Amazonas, no Acre. O que os índios pediam? Wi-Fi. Imagino.
E hoje você vê um monte de perfil de indígena aí, que eles têm rede social, eles são informados, criticam o governo Lula, querem trabalhar e não podem. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.